Olá, minha gente! Hoje a gente vai falar sobre como respeitar os homens, né? Como manter no seu lugar do feminino, respeitando, né? Deixando o outro fazer a parte dele. Enfim, gente. Ô, dona Amanda, já chegou? Isso aí, vamos entrando. A convidada hoje vai ser a Sheila Ortiz, né? Vocês sabem que ela é bem profunda, ela já veio aqui outras vezes. E esse assunto, né? Pra gente estar no nosso lugar, a gente primeiro de tudo, né? A gente precisa respeitar o outro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu já ligar meu ar aqui. Ana Sheila já chegando. E vamos entrando, gente. Quem aí acha que inferioriza os homens? Vamos lá. Acho que é muita gente, né? Vamos lá, que esse assunto é sério. Como respeitar os homens. Oi, Ju! Oi, Lori, tudo bem? Sheilinha? Então vamos lá, gente. Vamos encaminhando aí. Digam aqui de onde vocês estão falando. Enquanto o pessoal entra aí. Vamos ver de onde é que vocês são aí. De onde que tu fala, Lari? Olha, outra Larissa, tudo bem, dona moça? Vamos estar Floripa? Então, gente, Brasília. Ai, adoro Brasília. Adoro, muito linda, uma cidade que flui, né? São Paulo. Jundiaí, São Paulo. Indaial. A gente se conhece, Larissa, da época que eu ia em Indaial fazer grupo de constelação? Que era tanta gente naquela época que eu não sei quem são as pessoas. Me diz aqui se tu participou dos meus grupos lá de constelação em Indaial. Oi, Tânia, querida! Ai, Tânia, que saudade de ti! Como que tá aí? São Roque. Então vamos lá, gente. Vamos começar o nosso assunto então. Mais um minutinho aqui. Mais um minutinho para o pessoal entrar. Vamos encaminhando. Gente, essa live é para todas as mulheres, tá? Em algum nível, a gente não respeita o outro, né? E o outro de forma geral. Não. Que pena. Achei que tu tinha me conhecido quando eu fui aí. Coincidência, que eu ia aí uma vez por mês. Tipo, uma época eu parei na pandemia de ir pra Indaial. Mas vamos lá. Em algum nível a gente não respeita o outro, né? Principalmente os homens, né? Ou parceiro em si, de forma geral. Porque é a pessoa que mais nos desafia a crescer, né? A gente tá no nosso lugar, né? Então a gente vai chamar a Sheila aqui, a Sheilinha. Sheila, tu não mandou o convite, vou convidar aqui, ó. Pra gente aprofundar um pouquinho nesse assunto. Vamos ver aí o que tem que fazer. Olá, dona Oi, Amanda! Lu! Que saudade! Deixa eu subir aqui um pouquinho. Tudo bem? Saudade de ti aqui. Aqui essa é uma casa Instagram que eu adoro participar. Adoro estar com você. Sim, Linda. eu também. Sempre bem-vinda aqui, né? Tu sabe, adoro. Se aprofunda bem aí. E aí, como é que tá, Sheila? Bastante Maravilha, ainda coisa mais aí, agora, né? Ainda mais agora que eu, né? noivou, né? Eu vi, coisa gostosa. O casamento vai ser dia 5 de junho. Já? Já. Temos peça? Até o Isso já mandei aí. fazer o vestido. Tá tudo pronto já, tudo certo. Ai, coisa boa, né? Que legal. Isso aí, Sheila, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre respeitar os homens, né? Que não tem outra forma da gente estar no nosso lugar, né, Sheila, do feminino, sem respeitar o masculino aí, né? E primeiro, eu queria te perguntar como que tu vê a palavra respeito? O que é respeito para ti? Respeito, enfim, de forma geral.
Para mim, respeito, eu hoje atribuo a uma percepção sistêmica do respeito, que é respeitar, admitir que as coisas têm lugar, que tem ordem e que tudo tem valor. Então, quando eu estou no meu lugar e eu olho para você aí, eu respeito que você tem o seu lugar e eu tenho o meu, pronto. Dá um alívio, né? Você tem a sua força, eu tenho a minha força, cada um tem o seu lugar. Então, a visão sistêmica, ela veio contribuir muito para essa questão do respeito, né? De eu respeitar a ordem, respeitar os lugares de cada um. Então, respeitar as diferenças. Então, eu assumir a realidade como ela é, sem ficar tentando mudar o tempo todo essa realidade de acordo com a minha vontade. Mudar as pessoas segundo a minha vontade. Então, respeitar é concordar com a realidade. É eu poder olhar para a realidade e dizer, uau, se não tá como eu quero, que eu possa aprender com isso, né? Então, para mim, isso aí já fala um pouco de... Só falar isso já fala um pouquinho de por onde a gente vai, né? Nessa Ah, conversa sobre eu respeitar acho os que essa outros. palavra engloba as três leis, né? As três ordens do amor. Exatamente. E não tem como a gente falar de respeitar os homens sem a gente falar de ordem, sem a gente falar cada um seu lugar. Sabe, Lu, que o fato de eu me posicionar muito em relação ao lugar do feminino e do masculino não agrada a todo mundo. Porque é muito mais fácil levantar uma bandeira de opinião e segmentação. Tudo que é separado é de certa forma assim, ó. O mundo, matéria, ele tem uma tendência a separar as coisas. Nós vivemos num ambiente separatista, tanto é que o nosso próprio corpo ele tem limites. Então a gente separa, né? É aquela expressão que a gente escuta a vida inteira, que dois corpos não ocupam o mesmo lugar, então a gente está sempre separando. Só que o grande desafio da humanidade é a integração. É a gente aprender junto, olhando as diferenças, cada coisa no seu lugar, e integrar. Então, a gente poder olhar para o feminino e o masculino de um jeito integrado, sem essa competição desenfreada, é um grande desafio. Deveria não ser. Deixa eu te contar, sabe o que eu estava fazendo um pouco antes? Eu cheguei em casa e eu comecei a ver a segunda temporada de Bridgerton. Já assistiu a série? Assisti até metade da primeira temporada só. Então, essa temporada, cara, ela tem um jeitinho dela, mas tem muita coisa que dá para aprender, sabe? Sobre Uhum. essa questão do respeito do masculino e do feminino. É claro que antigamente era meio exagerado, né? Tinha aquela coisa de casta, de submissão e tudo mais. Mas eu gosto de olhar para as coisas assim e aprender com elas, sobre a postura do homem. Eu me pergunto muitas vezes o quanto que nós não aniquilamos os homens. Nós tiramos a força deles. Porque a gente quer fazer muita coisa. Então, assim, eu perguntei pro Gilmar, assim, amor, já que eu vou fazer uma live agora sobre respeito dos homens, o que para você, como homem, é respeitar? É ser respeitado. Ele me deu uma lista rapidamente, assim, ó, bem homem, de coisa que é importante, de que isso tem que ser respeito, né? A gente, mulher, é mais profunda para interpretar isso, para poder. Eles não, eles vão lá e papapá. Mulher, homem não gosta disso, depois eu vou contar para vocês o que ele disse também. Sheila, Ele deixa fez eu um check. só. Os homens são muito práticos. Esses dias eu vi o Samer. Eu não sei se tu segue, tu conhece o Samer Age. Não. E aí, alguém perguntou para ele assim: como parar de atrair homens indisponíveis? Só que ele responde sobre tudo, né? Ele fala mais de concurso público, mas ele responde sobre tudo. A resposta dele foi assim: procure os disponíveis. Tipo assim, ó, homem é muito prático, né? E a gente, nossa, é um mundo complexo de não precisa disso. O homem já tem uma lista ali, pronto, acabou, né? E olha Sim, que legal. é impressionante. Tem eu fiz uma live tempo atrás com o Fábio Bueno, que foi uma live que foi bem cortada, assim, que caía direto, mas ele falou uma coisa muito legal. Eu perguntei para ele assim: qual é a maneira legal da mulher fazer o homem se sentir valorizado no lugar dele? Só que ele respondeu: dá tarefa para ele fazer. Aí ele falou assim, ó, pra mulher fazer muitas coisas é pesado. Pro homem fazer coisas é leve, é prazeroso. Então eu fico pensando quantas vezes eu que trabalho há 20 anos, né, com psicologia, constelação familiar há 10 anos, quantas vezes a gente para ver as mulheres sobrecarregadas de tanta coisa para fazer, simplesmente porque não sabem pedir ajuda pro homem. Então, assim, uma boa
A articulação de se pensar como respeitar o homem é deixar ele ser homem. É parar de querer ocupar o lugar dele, né? Ocupar todos os espaços. Aqui a maior parte é mulher, né? Que tá com a gente. Então, eu vou falar com a mulherada aí de coração para coração. Primeiro, nós somos incríveis. A gente sabe disso. A gente sabe que a gente pode fazer qualquer coisa, que a gente troca pneu de carro se for necessário, que a gente resolve todos os problemas da casa, a gente troca a lâmpada, todos os problemas, inclusive masculinos, a gente resolve. A gente sabe montar uma empresa, a gente sabe gerir negócio, a gente sabe fazer tudo o que os homens fazem. Mas a gente também sabe fazer o quê? Cuidar de criança, ter filho, um monte de filho e um monte de coisa. Mas aí a minha pergunta é, em que lugar é mais leve? Será que precisa fazer todas as coisas o tempo todo? Porque a gente pode fazer tudo isso de um jeito leve. Então a gente pode continuar gerindo empresa, fazendo um monte de coisa, mas deixando coisas que não são necessárias, que são práticas demais, a postura do masculino, e vivendo uma vida mais leve. Então, a gente pode fazer um monte de coisa, mas será que a gente precisa? Será que a gente não deixa de curtir outras coisas por conta disso? Então, assim, quando um homem se posiciona, ele tem uma mulher boa do lado que deixa ele ser homem, que permite, né, que dá essa liberdade para ele fazer o que ele quer, ele é um homem produtivo demais. Porque a verdadeira força do masculino é a produtividade. Então, se a mulher, ela assume toda a produtividade da casa, o que sobra para o homem? Ele passa a se sentir inútil. E quando um homem se sente inútil, ele vai procurar uma mulher que veja utilidade nele. Aí ele vai trair. Ele vai embora, ele vai caçar. Por quê? Porque o instinto dele é a caça. Então não adianta falar só de caráter. Que tá servindo de alguma forma, né? E se tu tira a função dele, eu vou buscar uma mulher que às vezes, exato, tem muitas mulheres que elas dizem assim, que se sentem traídas e não por causa que traiu com outra mulher. Muitas vezes os homens, quando eles estão em casa, eles não se sentem úteis. Então eles vão fazer o quê? Eles vão ficar em lugares que eles se sentem úteis. Eles trabalham demais, por exemplo. Tem um homem que só trabalha, E por quê? Porque lá ele se sente útil. Então, em casa, ele não sente que é útil. Então, ele não precisa fazer nada. Quantas mulheres elas não delegam nada do masculino para o homem? Ela já resolve tudo. Porque ela diz assim, não, é para ontem. Tem que fazer já. Foi até a pergunta aqui, Isa. Eu vou usar o teu exemplo, porque eu te conheço, tá? Vou falar dela aqui, ó. Ela botou aqui, ó. Só o fato de pedir já enfraquece. Cadê a atitude dele? A Isa é uma pessoa que ela se basta. Ela tem todas as características. Mas tá tudo bem. É uma coisa para você, Isa. Se você se basta... O perfil da pessoa que a gente quer falar aqui. Então vamos lá. Para mulheres que se bastam, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá tudo bem. Tá tudo bem você aceitar isso, que você se basta, mas não queira estar casada. Se você é assim, que você se basta, então fica sozinha. Vamos ser bem realistas. Uma coisa é que vocês vão ver que eu sou assim, eu não tenho mimimi. Eu falo porque eu sou, graças a Deus, eu sou bem integrada aí, o masculino e o feminino dentro de mim. Então, eu não tenho necessidade que vocês me amem, mas que vocês me escutem e que vibre no coração. Escuta, eu vou te falar. Assim como um homem, ele tem os atributos dele, mas ele também precisa ser demandado. O homem tem muita força, mas ele precisa ser demandado. Não tem como adivinhar tudo que existe no planeta. E tudo que existe dentro de você para que ele atenda. Ele tem que ver, tem que pedir. Nós, mulheres, somos treinadas. Nosso cérebro, ele é complexo. Nós usamos muito mais o cérebro do que o homem. Você deve saber disso. Então, a gente tem uma habilidade que o homem não tem. Que é de olhar com um olho aqui e o outro lá. Sabe por que a gente tem essa habilidade? Por que Deus nos deu essa habilidade? Porque nós somos mulheres para ter muitos filhos. Então, a ideia, antigamente, era assim. Pensa comigo. Nosso cérebro ele é totalmente conectado com as crias. Onde é que está o número 2, número 3, número 4, número 5? Um monte de filho. A gente tem uma habilidade incrível de não deixar subnutrir ninguém. Então, eu tenho que lembrar que o filho não comeu, que o outro está dormindo, que não sei o quê. Isso é primitivo. Hoje, nós não precisamos fazer tudo isso. A gente tem 1, 2 filhos, a gente tem habilidade para fazer muitas coisas. Então, é um dom da mulher, natural. Ela está aqui, ali, papapá, pensando em tudo. Só que, pensa comigo, se você está ali pensando em tudo, por que você não pode gerir a execução sendo de outra pessoa? Pensa num negócio, numa empresa. Se você tem uma empresa, quanto mais você quer crescer, mais você tem que delegar.
E muitas vezes você tem que atribuir à pessoa a necessidade de ver, mas às vezes aquilo que ela não viu, você é um líder, você vai atribuir a execução. O homem, ele foi treinado para executar. E ele gosta muito disso. O homem gosta de servir. E ele gosta de que seja solicitada a ele as coisas. Há muito tempo atrás eu não entendia isso. Eu pensava como você. Que o homem tinha que fazer do jeito dele, eu tinha que fazer, tinha que ter visto isso, aquilo. Mas às vezes ele está pensando no negócio do trabalho. O cérebro do homem funciona diferente. Ele funciona em partes. Ele faz uma coisa de cada vez. Então, exigir que ele pense como nós é um desrespeito. Exigir que o homem seja como a gente é um desrespeito a ele. E a gente está justamente nessa live falando sobre o respeito ao masculino. Não desejar que ele seja como nós é já uma atitude de respeito. Ou seja, nós mulheres não somos diferentes uma da outra. Imagina um homem e uma mulher que pensam diferente, têm a fisiologia diferente, hormônios diferentes, tudo diferente. Então, exigir que ele pense como eu e ele haja como eu agiria é fora da realidade. Isso para qualquer pessoa na face da Terra, quanto mais para um parceiro. Até olhando para pai e mãe, né, Sheila? Esses dias eu fiz um post sobre isso. Eu me dou muito bem com meu pai, mas sinto ele ausente. Falei, mas o amor de pai e de mãe é diferente. Não queira que ele te trate igual a tua mãe. A mãe é segurança, o pai, né? Eu escrevi ainda, a mãe não deixa cair, o pai deixa, depois vai ver o que aconteceu. Né? O pai é o limite. Então, é justamente essas diferenças que fazem com que a Terra evolua. A gente tem que entender, pensa um pouco mais amplo, não é só o nosso umbigo. A minha necessidade vai ser atendida com aquele homem. Eu tenho que pensar que quando eu fluo e eu penso mais amplo, se você é mulher e é conectada, você não pode ser insensível. Mulher é sensível, ela vai pensar em tudo. Então, o que é o tudo? É a harmonia, é você saber que você está em paz com as suas finanças, em paz com os seus relacionamentos, em paz com o seu negócio, em paz com os resultados que você quer ter. Olha aí, vai pensar tudo. Aí você vai pensar que você quer ter o quê? Equilíbrio com os seus vizinhos, equilíbrio com a comunidade, relacionamentos bons sociais, relacionamentos de paz, de modo geral, espiritualidade ativa, tudo isso está no feminino. Se a gente pensar que um dos maiores exercícios que possam existir para conviver com a diferença é a mulher e o homem dentro de casa, por que será que Deus colocou o homem e a mulher para viverem juntos? Gente, pensa, fala assim, ó, pensa grande. É a expressão máxima do amor fraterno e da unidade das diferenças. Nós somos complementares. Nós não somos aqui, nós estamos aqui para poder exigir um do outro, e sim elevar um ao outro. Então, o exercício de respeitar a diferença entre o feminino e o masculino é um exercício primário de perceber o amor de Deus na Terra. É o mais profundo que pode existir. Por onde que chega a vida? Pelo casal. Onde que Deus pede para a gente exercer a unidade? No casal, é a primeira instância da vida na Terra. Quem é que foram os primeiros a serem criados, né? O homem e a mulher. Então, se a gente olha para o homem como o nosso inimigo, como alguém que deveria ser do jeito que eu quero, qual é a contribuição que a gente está fazendo para a Terra? Eu sei que eu fiz um boom aqui de mais profundo, né? Mas assim, ó, é muito mais do que você atender a sua necessidade do umbigo, de que quer ter um relacionamento gostosinho, ter tudo que você quer dentro da sua casa. É maior que isso. Vai além de você. Se relacionar bem com o masculino é um respeito à própria obra de criação divina. Então, se for pensar, para as mulheres, o que é um respeito ao homem? É respeitar aquilo que foi criado muito antes de nascer. Você precisou nascer de um homem e de uma mulher. A maior reconciliação que você faz, quando você faz uma reconciliação com o masculino, você está fazendo com você. Porque o seu pai é um homem. Não existe a polaridade, ela sempre vai ser 50-50. Ou seja, sempre vai ser o feminino e o masculino. Não tem como separar isso. Então, dentro de você existe o feminino e o masculino. Se você desrespeita um homem, você desrespeita a sua origem, a sua criação. Se você respeita o homem, você respeita a obra divina, de Deus mesmo. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher, Deus criou a família. Tá tudo aí. Então não faz sentido dizer, não, ele tinha que ser como eu quero. Ninguém tem que ser como a gente quer. E o mais lindo é, como eu posso aprender a amar o que ele faz do jeito dele? Como eu posso aprender a admirar esse homem
do jeito que ele pode me entregar e não do jeito que eu quero? Como eu posso amar a diferença? Sheila, isso parece difícil. Sabe quando que é muito difícil? Quando a gente não se conhece. Quando você não tem um bom relacionamento com você, você vai sempre projetar nos relacionamentos externos. E qual é o primeiro que você projeta? No casal. Porque é o que você convive mais dentro de casa. Nos relacionamentos dos homens, onde você entrega mais o seu corpo, a sua alma, vai ser no relacionamento. Então, se você, de fato, não se conhece, você vai projetar essas dores para o relacionamento e vai sofrer demais. Então, a gente precisa se conhecer. Quando eu me conheço, eu vou buscar enxergar o amor que habita em mim no outro. Logo, eu vou ver a diferença que o outro, que habita no outro. Eu vou falar uma coisa aqui bem... Não sei o que tu tem aí, uma egrégora que me faz sempre para outro lugar, né, Lu? Olha só o que eu vou falar para vocês. Existe uma expressão, eu não lembro que passagem na Bíblia que está escrito isso, que eu li uma vez, que tocou demais. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Tá no meu feed. Se vocês olharem, eu vou estar com a Bíblia na mão. Eu fiz fiz um vídeo sobre isso porque me tocou profundamente. Eu estava numa oração e justamente, né, eu sempre estou captando essa coisa da integração e das diferenças. E me veio uma passagem que diz assim, que Deus derramou a sua imensa sabedoria sobre os povos, dividindo um a um. Tipo assim, não é igual a sabedoria que ele derramou sobre você e sobre mim. Nós acessamos a grande obra divina, mas nós temos algumas coisas que são peculiares, totalmente únicas. Nós somos únicos. Então, o meu jeito único e o teu jeito único, Lu, é o que vai somando. Aí a gente junta com a Maria, com o João, com o Pedro, e aí a unidade vai se formando a partir dessas partículas de tesouros internos. Se a gente pensar agora dessa maneira macro, que as diferenças, elas compreendem o todo, e que a gente, em unidade, conseguiria fazer de fato, né, tudo evoluir, vamos reduzir essa maneira macro agora só para dois. O homem e a mulher. O seu marido ou o seu namorado e você. Sua esposa e você. Como respeitar o outro? Se eu consigo enxergar que dentro do outro existe um tesouro que é único, que o teu outro que está do teu lado é único, ele já não pode ser como você quer. Já o princípio básico de que ninguém vai ser como eu quero. E o outro princípio é permita-se conhecer o diferente o suficiente para que você possa aprender com as diferenças, ainda que você se decepcione. E com isso crescer, né? Senão tu só pega e só vai ser igual sempre e se limita. E aí vem muito da postura do feminino, da mulher, né? Não é do feminino, da mulher de hoje. A mulher empoderada, a que não é feminina, ela vai sempre exigir, ela vai querer arrancar coisas que o homem não pode entregar. E ela acaba assumindo uma postura de exigente. Então ela exige, cobra, e mulher é boa nisso, de cobrar, de querer as coisas do jeito dela, porque mulher foi criada para isso, mulher tem uma liderança natural. Ela vai querer cobrar, ela quer as coisas dela, é exigente. O homem odeia isso. Quanto mais o homem é exigido, é diferente de ser convidado a algo. Amor, você pode fazer uma gentileza para mim? Gente, é incrível, tá? Mas quando você treina isso, é tão incrível. E assim, aprende a agradecer esses movimentos. Por exemplo, vou dar um exemplo, Lu. Eu ia fazer a live. Aí o Gilmar disse, amor, precisa de alguma coisa? Preciso de uma extensão. Mais alguma coisa? Aí ele veio, me arrumou os negócios aqui e tava, tipo, me servindo. Uma das linguagens do amor é o serviço. Isso é uma coisa que me encanta muito. Eu gosto de ser amada pelo serviço. Então, o homem gosta muito de servir. Muitos homens gostam de fazer coisas práticas para mostrar que são úteis. Sheila, mas tu poderia se virar sozinha? Sim, eu poderia. Eu não precisaria dele para poder montar aqui o meu tripé, a luz, a extensão. Eu sei onde é a extensão, podia pegar a extensão, colocar aqui. Tudo eu faria sozinha. Mas para quê? Para quê? Se ele adora fazer isso para me agradar, se ele adora estar ali para poder fazer. Então, assim, ó, por exemplo, exemplos práticos de respeitar a natureza do homem. É você se recolher, ser mais profunda no relacionamento, mais íntima, mais, sabe, quente. E deixar ele ser um pouquinho mais yang. Você vai para o yin e ele vai para o yang. Quando ele vai para o yang, que é uma energia positiva, ele vai executar, fazer. Ele não para de fazer. Às vezes, quando a gente está trabalhando o feminino, Lu,
no início, as meninas perguntam, ai, parece que eu tô meio deprê, meio tristinha. Eu falei, é normal. Você tá tão acostumada a não sentir as emoções, a fazer, o negócio aconteceu, pá, o negócio eu me dou, eu faço, lá, 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 e você não prestou atenção no que você já estava sentindo. E é a tristeza, a solidão. Agora, quando você presta atenção em você, você se recolhe e você vai começar a crescer dentro. E aí tem muitas mulheres que dizem assim, nossa, parece que eu fiquei um pouquinho inútil. Um pouco inútil. Por quê? Por causa do masculino, que ela fazia demais. Aí você vai, não é que você ficou inútil. Você vai colocar a energia que você tem para um outro foco. E aí, junto com o homem, nossa, é imparável. Então, o homem já gosta de fazer, e essa questão de ser útil para ele é fundamental. Então, por que a gente vai tirar essa força dele? Então, quando eu me recolho um pouquinho e digo, amor, faz tua coisa para mim, começa a testar. É diferente dizer assim, é diferente, olha só o feminino pedindo. Ai, amor, tu podia fazer a gentileza de pegar tua coisa para mim? Agora, olha uma mulher empoderada fazendo. Tu não pegou lá ainda que eu te pedi? Né? Então, assim, a postura da exigência. E aí o homem, não, ou ele vai entrar no embate e vocês vão resolver as coisas na cama sempre. Isso chega uma hora que cansa. Porque você tem o negócio é que fogo, não sei o quê. Beleza, aí a mulher é super yang, masculina, o homem é masculina. Eles vão resolver na cama. Show. Por um tempo. Vai chegar uma hora que não dá mais. Ninguém aguenta ficar o tempo todo na tensão. Então, ou a mulher vai ter que trabalhar seu feminino, ou acaba destruindo esse relacionamento. Alguém vai ter que se recolher. Tô falando de relações duradouras, né, Lu? Não tô falando daquelas coisas de final de semana. Tô falando de relações duradouras mesmo. Aqui uma pergunta bem clássica. Essa pergunta sempre aparece. Mas vamos lá. A do pagar a conta. Vamos falar primeiro dessa coisa do homem fazer. Aí, beleza, eu tô vendo que tem muita gente solteira aqui, né? De repente, não sei. Faz assim uma mãozinha para eu saber quem tá aqui. Para eu saber quem é solteira, faz assim uma mãozinha. Quem é casada, bota uma aliança, talvez. Ou para eu saber mais ou menos, para dirigir minha palavra. Público aqui. Tá bom? Pode perguntar, porque às vezes assim eu falo mais. De qualquer forma, vai ser útil para todo mundo, mas assim eu posso dar exemplos específicos. Vocês podem pedir para mim. Então, assim, quando. Eu vou dar um exemplo, Lu. Eu fiz uma postagem na semana passada falando sobre o silêncio, que às vezes a maior sabedoria da mulher é o silêncio, né? Para manter a harmonia do lar. E eu percebi que foi a postagem que não deu nada de engajamento. Nada. As pessoas odeiam ouvir isso. Inclusive, às vezes as pessoas criticam. Como que eu vou ouvir uma pessoa, um homem meio agressivo, né? Digamos assim, tá irritado com alguma coisa e eu vou ficar em silêncio. Eu não tenho que ficar em silêncio. Eu tenho mais é que responder, né? Eu tenho... Ou seja, o que acontece? Aí tu vai vendo aí, Lu, quantos mais ou menos. A mais é 90% aqui que estão respondendo. Eu quero que escutem algo muito importante, gente. Escuta o que eu vou falar. O silêncio não é o equivalente a ficar quieto. O silêncio fala muito alto. Então, quando nós, no feminino, exercitamos o silêncio, não é no sentido da linguagem, ficar quieta para poder engolir sapo. Não! É sabedoria. Você pega essa energia, você reflete ela, você arruma ela. E aí, quando chegar a hora certa, você vai se posicionar diante do seu homem, dizendo exatamente como você se sente. Mas o silêncio te levou à sabedoria para como fazer isso. O silêncio, ele é uma postura de integração de você e com Deus. Quando você integra, você... se perceber, né, que é o que está faltando no feminino, né? As pessoas, as mulheres conseguirem o que estão sentindo. Porque ela é tão explosiva que ela não consegue nem identificar o que está acontecendo internamente, né? A reatividade, ela é uma obra masculina e feminina. Mulheres reativas demais estão totalmente no masculino. E por que o homem precisa ser reativo, gente? Vamos falar de diferença do homem. O homem precisa ser reativo porque ele tem que estar pronto para a guerra. O homem tem que estar pronto para a defesa. O homem, se você tem um homem que é de verdade, você vai entender uma coisa. O homem, quando você anda na rua e você vê que ele tá vendo algum risco, ele na hora começa a grudar a tua mão, ele te coloca para trás. Gente, eu já vivi muito isso, de botar para trás assim, não vamos ficar nesse lugar.
E aí, tipo, ele na hora ele enxerga coisa que você nem viu. Você tá distraída, ela nem viu que tinha risco, nada, mas ele enxerga. Ele é treinado para poder ver, ó, cheirar o perigo para proteger sua família. Então ele é reativo, ele pensa rápido. E é natural isso. Então, vamos lá. Homem gosta de quê? De ser respeitado no seu lugar. Que não fique brigando com ele, cobrando ele, tirando a autoridade dele na frente de outras pessoas. Assim, ó, um exemplo. Isso o Gilmar falou alguma coisa que é muito forte. Mulheres fazem o seguinte, Lu, estão com um casal, aí o cara fala alguma coisa, aí a mulher vai lá e tira a autoridade dele na frente dos amigos. Não, não aconteceu isso. Sabe, tipo, meio que desmentindo ou tirando a força na frente das pessoas. O homem, ele é pronto pro grande mover. Então, assim, ele tá sempre com o peito aberto diante das outras pessoas. Ele tá sempre se arriscando. Então, se você tira dele essa força na hora em público, por exemplo, você desmerece um homem, é briga na certa que você vai ter para muito tempo. Desmerecer, desqualificar, sabe? Então tem que aprender jeitinho. Eu sugiro que vocês estudem sobre CNV, que é comunicação não violenta, é falar com jeito, é sentir no coração. E tornar isso. Até tem um exemplo de uma pessoa que eu conheço também, que foi brincar com a filha e com o namorado. Ele não era o pai da filha, né? Mas falou, duas crianças ali. Mas, tipo assim, no sentido de inferiorizando ele, botando no mesmo patamar, né? Eu falei, olha, não brinca assim. O que aconteceu? Uma traição, né? Isso que falou é muito sério, Lu. Existe uma coisa muito perigosa que é falar as coisas brincando. Uhum. Dar indiretas. Gente, isso é terrível. Os homens odeiam isso, os homens não entendem essa linguagem. Às vezes você quer falar uma coisa para ele, se dá conta de algo, vou ver se ele se toca disso. Aí você fica falando de um jeito indireto, ele não vai entender. Ou fala direto, ou esquece o assunto. Ou fala direto como você se sente, ou esquece. Tá? Assim, ó, a gente precisa levar as coisas para o profundo. Entender a natureza disso. Não é tirar a força do homem você não fazer o que ele faz. É valorizar ele, deixa ele fazer. Deixa ele fazer um monte. Gente do céu, eles adoram, é engraçado. Eu detesto esse negócio. Carrega a sacola pra lá. A gente vem de viagem, às vezes a gente vai de carro pra Floripa, né? Aí, quando a gente volta de viagem, eu só carrego o que tá perto de mim. Ele disse, amor, pode subir. Ele nem quer que eu ajude. Ele vai e volta 2, 3 vezes se for necessário. Mas ele gosta de. Ele é viril. Então ele quer mostrar que tá fazendo as coisas e pronto. E não é só isso, não é execução mecânica. O homem não é isso só. Mas decisões importantes das finanças da família, condução do que a gente vai fazer. E agora vamos segurar dinheiro, vamos investir, vamos fazer isso, aquilo, sabe? Tipo, ter essa conversa junto com o homem, respeitando o posicionamento dele, o que ele enxerga do mercado, como é que ele vê a economia, sabe? O homem é muito ligado nessas coisas. E enxergando, de fato, nele esse poder, tá? Tá, agora a Flávia tá insistindo sobre pagar a conta. Vou falar, Flávia. Sobre pagar a conta. Eu tenho um vídeo dentro do meu feed e no YouTube também, só sobre isso. Na verdade, é o seguinte. O que a gente faz? Quando a gente tá com um cara, a gente vai sair, vai acabar o momento, né, da noite. Ao invés de você se oferecer para pagar a conta, você presta atenção no movimento dele. Se no movimento dele o movimento dele é um movimento de ele nem te acionou em nada, fica quieta, não faz nada. Mas se você percebeu alguma insegurança, você pode se oferecer. Isso é uma questão de educação. Não é assim, você é super feminina, não posso oferecer. Não. Não é uma regra, né? É uma texto geral. É uma regra. Tem que ser assim, tem que ser assado, passo a passo, uma ordem. Não é para vocês, eu tô com o Gilmar há 3 anos, tá? A gente vai casar agora dia 5 de junho. Até hoje eu faço isso. Eu deixo ele pagar a conta, mas quando eu sinto que é o meu momento de pagar a conta, eu digo assim, amor, deixa eu pagar, posso dividir? Tá bom, ele aceita. Então, se até hoje eu faço isso, toma esse cuidado de não ficar achando que tem que ser tudo ele, entende? Então, nós estamos numa era de muita evolução. A ideia de trabalhar, escuta, eu vou falar para vocês, é muito sério. A ideia de trabalhar o feminino não é a gente voltar aos tempos remotos, onde a mulher só obedecia, onde a mulher era muito
reclusa na sociedade, não podia se expor, onde ela dependia do homem. Não, trabalhar o feminino é integrar esse poder gigantesco que a mulher tem com a doçura dela, que é nata, com a sensibilidade, com a amorosidade, com o amor fraterno, que gera harmonia nas famílias. Então, não confundam trabalhar o feminino com se anular. Você tem força, independência, ousadia, que não pode deixar morrer. Só que a questão é como que você vai ousar? De que lugar? Do feminino ou do masculino? Como que você vai acionar a sua independência? Do feminino ou do masculino? Então, uma mulher independente demais, ela passa uma energia quase de ameaça. E uma mulher que é independente no feminino, ela passa uma energia de receptividade. Você pode contar com ela. E ela, inclusive, é muito mais sábia para ter parcerias de negócio, mais outras coisas. A mulher que ela é independente, líder demais no masculino, ela tende a ser mandona. Ela quer as coisas do jeito dela. Então, assim, ó, não é no sentido de anular-se, mas de usar a sua força. Então, voltando para pagar a conta. Sheila, posso me oferecer para pagar a conta? Pode. Você pode, desde que isso esteja respeitando o primeiro movimento que é dele. Ele precisa querer pagar a conta. Ele precisa mostrar isso. Se ele não mostra, se você percebe, você está lá intuitivamente prestando atenção, percebe que ele quer dividir, aí você fala assim, posso... Você me dá a gentileza de dividir a sua conta? A conta, eu posso dividir com você? Pergunta! Não se oferece direto. Diz, deixa que eu pago metade. Não é assim, é pergunta. Eu já vi um casal quase Posso? se matando para pagar a conta, coisa mais feia da vida, assim, ó. Eu pensei que tava se brigando quando eu fui ver a conta, Sheila, para dividir, para pagar, sei lá o que que era. Um pegando a máquina na mão do outro, assim, ó, um furdunço, achei que eu se... Eu sou melhor que você, né? É assim, mais ou menos isso. Então, assim, ó, Gente do céu. quer pagar a conta, quer ajudar? Então, tu pergunta. Você nunca pega a conta, nunca pegue a comanda de um garçom. Nunca pegue, sabe? Deixa comigo. Ou não pergunta, você não tem que nem ver quanto deu a conta. Tá? Aí ele vai ver quanto deu. Aí você vai estudar, e aí você vai ver se ele vai só dar o cartão de crédito e nem vai olhar pra tua cara, tá? Só uma dica, o homem que é homem, ele nem olha pra tua cara na hora de pagar a conta. Ele olha só pro garçom. Os homens que tiverem vindo a live aqui são de verdade, eles vão concordar comigo. Porque quando ele quer pagar a conta, ele não vai olhar pra mulher pra ver se ela vai dividir. Ele vai simplesmente, tá, te pega o cartão, olha pra ele assim, e deu. Resolvido. É assim que é o homem de verdade. Agora, se ele não faz isso, se ele olha pra você esperando algo, aí você pode perguntar, você quer que eu divida? Porque devolve a resposta dele vai levar a responsabilidade para quem? Para ele. Essa é a sacada. Você não tem que dizer o que você vai fazer, você vai perguntar. E assim você vai ver como que ele é, se ele é homem ou não. Me perguntaram, essa semana acho que foi sobre uma coisa interessante. Que é assim, ó. O cara perguntou pra moça se ele buscava ela em casa. Quer que eu te busque em casa? Né? Aí a menina mandou mensagem para mim perguntando o que eu respondo. Né? Vou te buscar em casa. Quer que eu te busque em casa? O que eu respondo? Porque na cabeça dela, ele deveria dizer que quer pegar em casa, né? Se fosse homem de verdade. Calma. Não é assim. Mulherada, presta atenção. Os homens não sabem mais como agir com a gente. Porque eles tentam ser do jeito deles, só que eles levam tanta lambada da mulherada, tanta cabeçada. A gente tá tão terrível com eles, a gente tá destruindo. Umas vão achar que é invasivo, ele vem buscar. Eles não sabem fazer, eles acham que você vai achar que ele é machista, aí ele acha de um jeito que ele pode ser julgado feminista. Aí, enfim, ele está sem saber como agir porque nós deixamos eles inseguros. Nós estamos fazendo isso com eles. Isso é tão verdadeiro porque eu atendo homem demais, né? Então eu posso falar que eles, muitas vezes, eles são homens, ok. Só que eles não querem passar do ponto, desagradar. Eles levaram tanta lambada já, saindo com mulher, porque vocês acham que é só vocês que estão saindo no Tinder? Ou nos seus aplicativos e conhecendo um monte de homem? Pensa no lugar deles. Eles estão conhecendo um monte de mulher. Fui sair com uma pessoa e eu fiz um movimento de mostrar que eu estava interessada. E ele falou, olha, eu não fiz nada porque hoje em dia a mulher que faz, e aí se a gente faz, a gente está invadindo o espaço. Tipo, eu ouvi isso com todas as letras, assim. Porque se é a mulher que escolhe, então eu não estou fazendo mais nada. Olha que incrível, Lu. Tem homem que é macho mesmo, bem, no sentido assim, bem viril, que esconde a sua virilidade no primeiro encontro para não assustar a mulher. Porque de tanto que já levou,
Porque vai sair com uma mulher, a mulherada então, é pesada demais, né? Acaba sendo homem demais. A mulherada é homem demais. Usou a palavra independente. As mulheres estão muito independentes, elas que escolhem. Então, tipo, ele não tinha um receio de fazer o movimento, porque as mulheres, eles usam essa palavra independente, falaram, ai, Jesus, num caso de estudo aqui. Ô Lu, e assim, ó, engraçado que a gente pensa muito na gente, né? Ah, a gente que sai, a gente que se arruma, a gente vai ver o cara e a gente se frustrou. Por um momento, se coloca no lugar dele. Como que é para esse cara? Ele fala com você na internet, ele te conhece, ele tem que ir atrás, ou ele fala pelo Instagram, ou pelo sei lá o quê, pela internet, ou pelos aplicativos. Aí ele tem que descobrir o jeito dele de chegar, ele tem que ficar toda hora medindo para ver como você é, ele tem que te conhecer, ele não sabe se ele pode ir muito, se ele tem que ir pouco. Só que pensa, é ele que tem que fazer tudo. Você nunca se colocou no lugar dele? O quanto deve ser difícil? Eu faço muito isso, sabe, Lu? Eu me coloco muito no lugar das pessoas. Como a gente estuda com constelação familiar, eu gosto de sentir as pessoas no meu corpo, para poder aprender com elas. Eu vejo uma pessoa numa situação difícil, eu me coloco ali, para eu sentir como é esse lugar. É empatia, né? Para eu sentir como é, poxa vida, que difícil que deve ser. Depois do primeiro encontro que eu tive com o Gilmar, eu perguntei para ele como foi. Nossa, eu fiquei muito nervoso ele falando. Eu disse, nossa, não reparei que tu ficou nervoso. Ele assim, meu Deus do céu, quando eu vi quem tu era, como tu era, eu já não sabia como agir, mas ou seja, eles ficam inseguros. Sim. E a gente tem que respeitar isso. Então a gente tem que levar como uma dança, levando a sutileza. É um outro tempo. Não dá para exigir que eles sejam como era antigamente, nem exigir que eles sejam totalmente modernos. É um tempo de aprendizado para todo mundo. Então, assim, paga a conta ou não paga a conta? Sente o clima. Pergunte, nunca se ofereça, pergunte. Ah, quer me buscar de casa, ele me buscar em casa. Será que eu aceito ele buscar em casa? Devolve a pergunta. Eu falei exatamente isso para a mulher. Falei, pergunta para ele assim, o que você prefere? Devolve a liderança para ele. Se você quer testar se um homem é um homem de verdade, um homem de valor, sempre devolva a pergunta. Olha a dica. Se você quer testar, você quer identificar se ele é um homem de verdade, que sabe tomar decisões, devolva a pergunta, não responda. Para que você perceba. Aí no meio do caminho você vai conhecendo ele, aí você vai, já entendi, o cara sabe o que quer. E daí você pode começar cada vez mais a falar as suas coisas também. Você vai conhecendo ele, você vai ser você. Mas é uma articulação que eu sempre uso, até no consultório. Em qualquer lugar a gente devolve a pergunta. Assim você não tá mentindo quem você é, mas você está costurando um diálogo que vai te trazer mais profundidade sobre quem o outro é. É melhor. E como a mulher tem a função de levar o homem para o vínculo, para o profundo, fazer perguntas é uma forma de fazer ele pensar sobre ele. Então você olhando para você e se posicionando, sempre olhando atentamente, fazendo uma pergunta para ele, lembra do que eu sempre falo, olha nos olhos. Não desvie, não olha no celular. Ele é a pessoa mais importante do mundo naquele momento. E como ele é a pessoa mais importante do mundo, ele vai se sentir o cara. E se ele se sentir o cara com você, acredite, mulher, você é a mulher para ele. Porque o homem quer se sentir assim o tempo todo. O meu homem, eu sempre avalio, percebo o tempo todo como ele está se sentindo. Porque para mim é muito importante que ele se sinta o máximo. Que ele se sinta o cara, que ele se sinta potente, empoderado. Se ele baixa a energia, eu vou lá e vou ajudar ele a elevar a energia. E o mesmo é comigo. Se eu baixo a energia, digo, amor, não tô muito legal, né, hoje. Sei lá, tô com energia baixa. Aí ele, então fica quietinha, amor. Aqui, eu vou te fazer um chá, não sei o quê. Aí um cuida do outro. No sentido de parceria, né? Aqui a Gisele falando, se for precipitada, atropela as coisas. Então, eu lembrei desse comentário, um curso, eu não sei se eu já falei na live contigo, sobre um curso que eu fiz com o Paulo Pimon, que ele contou a história do João de Ferro lá. Sim. Uma das partes. O homem de mulheres, né? Do homem. Oi? O homem inteiro? O homem inteiro para as mulheres, E aí ele conta pedaços da história, né? E chega uma parte onde o Homem de Ferro lá pode ganhar. Se ele ganhar, quem ganhar vai poder casar com a princesa. E a princesa queria muito ele. Só que ele não deu bola para a princesa. E aí a princesa estava, como assim? Que ele não me olha, né? E quando ele ganhou a partida, ele pediu a princesa em casamento. E ela se surpreendeu porque ela achou que ele não queria ela.
E essa parte foi a que mais me chamou a atenção da história, que é o que a Gisele escreveu aqui, sou precipitada, atropelo as coisas. Que é o não esperar o tempo do homem, né? Ele queria ela, mas ele tinha um processo para passar antes de fazer o movimento, né? E se ele fizesse o movimento antes, ele ia se precipitar ali, né? Então, o homem ele toma decisão, né? Quando vai ficar com a mulher, é uma decisão muito importante, né, Deixa eu Sheila? te contar isso, então. E aquela decisão da vida dele de defender aquela mulher demora ele tomar essa decisão. E a mulher quer que ele decida ontem. Aí vai ela, começa a pressionar, mas é uma decisão muito importante ele olhar para a mulher e falar: tu vai ser minha. E aí eu vou fazer tudo por ti. Só que para ele chegar nessa decisão demora um tempo que não é o tempo da mulher. E aí fica a mulher ali desrespeitando, acelerando um processo que não é o dela, né? E ainda por cima, isso é tão sério que tu tá falando, Lu, que assim, ó, existe uma memória sistêmica dos homens que é assim: um homem precisa saber que vale a pena morrer por sua esposa. Um homem precisa saber que vale a pena morrer por sua esposa. Por quê? Qual é a memória que nós temos dos homens morrerem por suas famílias? Dos homens irem para a guerra, dos homens se arriscarem para que seu legado continuasse, seus filhos continuassem. Então, escolher uma boa mulher, né, para ele, é lá sistêmico, que é muito profundo para o homem, e ele nem sabe muitas vezes disso, que às vezes ele tem dificuldade, justamente porque tem essa memória. Então, por isso que é sábio do homem esperar um tempo para decidir sentir. E a mulher, muitas vezes tem dificuldade, porque na mulher também tem um grande risco. Por exemplo, a questão da sexualidade, ela sabe que ela pode morrer. Porque se ela engravida, antigamente, as nossas antepassadas, muitas morriam no parto. Ou a criança morria. Então, nós temos isso na memória. Então, é engraçado, mas por mais edificante, profundo e maravilhoso que seja casar, nós temos memória de morte no casar. Uma parte nossa morre. Então, será que a gente está muitas vezes disponível a abrir mão de certas coisas para poder renunciar a coisas nossas, para poder estar junto com outra pessoa? Porque não é mais só você, é com o outro, né? Isso é muito sério. Lu, eu queria te contar uma coisa que tu falou que, nossa, que me toca isso daí, porque é verdadeiro, né? Eu conheço a história. E aconteceu isso na minha vida agora. Agora. Quem me segue, me acompanha, sabe o quanto eu tô desde outubro procurando sala em Alphaville. E eu sou muito intuitiva e conectada com Deus. Então, nada que não estiver totalmente alinhado com Deus, eu decido. Vir para cá foi muito alinhado. Mas a sala, nada se resolve. E aí eu fui procurar sala e nada. E aí chegou uma hora que eu falei pro Gilmar, porque o Gilmar, ele queria entrar no negócio comigo. Falei, amor, eu vou renunciar, eu solto. Eu sinto que eu tenho que soltar. Eu tava meditando, eu solto e deixo você assumir a liderança. E aí tá, e nada dele decidir, nada dele decidir, nada dele decidir. E eu falei, poxa vida, né, amor? Pelo amor de Deus, tu é o homem da relação, decide isso. Eu tô agoniada, eu não aguento mais trabalhar em casa. Eu preciso pra minha sala, eu sou acostumada a trabalhar em sala. Eu nunca fui trabalhar em casa, Lu. Eu sempre vou pro meu escritório. Aí ele olhou, tá bom, calma. Aí ele me pediu em casamento. E ele me falou uma coisa. Ele falou que toda vez que a gente ia ver uma sala e ele entrava em oração, Deus dizia assim pra ele: arruma a tua casa primeiro. Eu até me arrepiei aqui. Ou seja, ele sabia que não fazia sentido ele investir num projeto junto comigo que não fosse o primeiro projeto de todos, o casamento. E aí, quando ele me pediu um casamento, foi nessa postura mesmo, sabe? Espiritual, de que nós temos. Qual é o maior projeto que nós temos juntos? É ficar junto. Isso vem antes. Olha que sistêmico. Isso vem antes. E aí, nossa, fez muito sentido. Aí eu tirei esse negócio da sala da cabeça, realmente, soltei completamente, né? Eu tinha soltado um pouquinho antes, e quando ele pediu o casamento, fez tudo, nossa, tudo se encaixou. Eu assim, é isso, né? Por isso que demorou tanto. Era o tempo dele. Ele precisava saber qual era o projeto mais precioso. Então, foi semana passada, retrasada. Desde lá, tô organizando, e tanto que ele fala que tem prazo, eu quero que seja entre o meu aniversário e o teu. Não pode passar do teu aniversário, que é meu aniversário dia 6 de junho. A gente fechou exatamente a data, dia 5 de junho. Deu tudo certo. Tudo começou a conspirar a favor. Seu, poxa vida, sabe? E aí, quando ele se posiciona, o homem se posiciona. É impressionante. A abundância vem.
O homem, quando se posiciona diante de uma mulher que o admira, que o contempla, que olha para ele assim, nossa, tu é incrível. Começar a ver, de fato. Talvez tenha alguém aqui que esteja casada há muito tempo, que perdeu a admiração do seu marido, sabe? Começa a olhar com quem você escolheu, como foi o teu primeiro olhar. Experimenta olhar para ele nos olhos. O tempo dele é diferente do teu, e talvez tu se admire ele ainda mais do que antes você admirava. Começa a ver a obra que ele construiu na vida. Talvez os filhos. Veja os. Para quem tem filhos, a grande dica é: olha para os teus filhos e veja o pai deles dentro dele. Você vai ter uma admiração profunda e o amor que restaura dentro de você pelo seu marido. Então, tudo isso, olhar para o homem e respeitar o tempo dele, reconhecer a grandeza dele, e é muito E sério. que ele seja, né, Sheila, como tu quer que ele seja. Primeiro passo de desistir, ele não é igual. Esses dias eu tava com uma turma de amigos ali, e aí um cara que é casado foi lá, fim do dia, e falou: Ah, dei uma passadinha aqui para ela ir para casa. Ai, aquilo me doeu o coração. É um pessoal ali do Frescobol. Então, tipo, tava todo mundo de praia e ele de roupa, né? E ele falou: Ah, não, em vez de ir para casa, eu dei uma passadinha aqui. Então, tipo, porque em casa eu vou ser demandada, eu vou ser não sei o quê, tipo, que é o perder a importância do lugar dele, né? E, enfim, que foi construído, né? Foi construído com os dois ao longo desse tempo, mas eu ainda pensei nessa live que a gente ia fazer, né? O quanto a gente tira do lugar, né? Em vez de ser um lugar onde o homem tem vontade de voltar e se sente bem lá, não, ele evita voltar para casa, né? E aí eu lembrei também de um filme que eu assisti esse final de semana, que é Até o Último Homem, se eu não me engano, que é um homem que foi servir na guerra, mas ele não pegou em fuzil, ele não atirou, ele foi ajudar a salvar pessoas, né? E ele, o que a mulher dele deu para ele foi uma Bíblia com a foto dela dentro, e todo dia ele olhava a foto dela, que é o que faz o homem querer voltar, né? Quantos homens iam para a guerra com a foto da esposa, que é isso que estimula eles a viver e querer então voltar a sobreviver ali, né? Mulheres, o lar do seu homem é você. O lar do seu homem é você. Voltar para casa é voltar para a esposa. E o mesmo deve ser o seu marido. O seu lar deve ser ele. Não importa onde vocês estejam, vocês vão estar bem, porque vocês estão em casa. E esse carinho que a gente fala, esse afeto, esse respeito, que é de respeitar as diferenças, ele precisa estar alinhado às consciências, né, Lu? Que é a psíquica, sistêmica e espiritual. Essas três consciências, corpo, alma e espírito. A consciência, para que você entenda assim, ó, uma coisa que você quer, que está na consciência do desejo psíquico. Outra coisa é o que é possível, que está dentro do sistêmico. E o que é necessário é o que é no espiritual. Então, a gente precisa alinhar o que eu quero, o que eu preciso, o que é necessário, que é muito mais amplo, que vai além da minha vontade, que vai abençoar outras famílias, que vai abençoar outras pessoas. Então, quando eu entendo que o homem tem o seu lugar maravilhoso e a mulher tem o seu lugar, a gente começa a entender o que é unidade. E o Gilmar colocou aqui, quando o homem sabe ouvir a voz de Deus, saberá ouvir com carinho e amor a sua esposa. A gente tem uma característica muito forte entre nós, que é a espiritualidade. Ou seja, a gente está sempre em oração, a gente respeita muito. Volta e meia, eu vou na sacada, ele está em oração. Eu respeito o tempo dele, me retiro e vou fazer uma oração em outro lugar. E a gente é muito de conversar sobre isso, sabe? Qual que é a obra, qual é o grande projeto que Deus quer na nossa vida? Então, eu preciso me curar para poder aprender a olhar para o outro e enxergar a diferença e respeitá-lo e amá-lo. Eu penso muito em Jesus. Quantas diferenças que Jesus teve que guardar no seu coração e levar com ele na cruz. Quantas diferenças. Se nós aprendermos um pouquinho do amor crístico, um pouquinho que seja, a gente vai começar a olhar para o nosso parceiro com mais respeito. E com menos questionamento. Né? A gente tem maneira de questionar a decisão dele. Questionar a direção. E eu confesso, Lu, que para mim é um treino.
eu tô sempre treinando o meu feminino. É sempre um cuidado, porque quando a gente tem uma energia muito forte, é muito fácil tomar liderança. Então, por exemplo, no trânsito, o Gilmar tá lá dirigindo com o GPS. Tem vezes que eu vejo que ele se desliga e eu quero tomar a frente. Aí, às vezes eu tenho que relaxar, pensar em outra coisa, né? Ver mensagem no celular para não prestar atenção no trânsito, para que ele dirija. A gente foi no evento aqui da Arena do Pablo Marçal e aí chegou uma hora que tinha uma muvuca, eu olhei bem para ele assim, bem assim, mas foi, eu sei que meio que uma alfinetada que eu dei nele. Eu falei assim, ó, eu olhei para ele e falei assim, ó, ou eu lidero ou você lidera. Quem toma a frente para entrar nessa multidão? Aí ele, eu, né? Pegou meu braço e decidiu. Porque tava assim, por onde a gente vai, por qual é o portão. Eu olhei assim, ou eu lidero ou você lidera. Quem toma a frente? Aí ele, eu. Ele é homem, então eu dei uma cutucada, ele pegou e foi e pronto. Eu me senti segura e ele foi no meio da multidão. Então, assim, o tempo todo, então nem sempre é tudo a Tá atento, a gente que tem essa energia muito forte, é o tempo todo, né, Sheila? Que a pessoa acha que é um caminho que tu chega no final. Não, é uma postura diária que tu tem que cuidar, né? diária. Vai E outra cuidar coisa, mais, tem que cuidar menos, né? Vai cuidar, fala, opa, dei uma alfinetada aqui, agora eu vou segurar um pouquinho, né? Eu vou fazer outro movimento. não Enfim, pode que mulher feminina é aquela babaquinha. Ai, meu amor, isso tudo meu amor. Não, não, não. Não é isso, gente. É você fazer essa dança do yin yang dentro de você, você assumir. Porque um homem de verdade gosta de uma mulher desafiadora, uma mulher inteligente, uma mulher que se posiciona, né? Ninguém quer pois saber ele de uma mulher que só se submete à ordem dele. Não é uma mulher, é uma empregada. Então, assim, mulher que faça com que ele queira ser melhor, que tenha tesão por ela, tudo isso é necessário, né? Tu sabe, Lu, que eu tô agora no Clube Mulher de Seda ao vivo, né? Amanhã de manhã, inclusive, Ai, vai ter Clube Mulher de Seda. E é justamente isso que a gente vem trabalhando muito com as mulheres, que é, primeiro, olhar para o seu feminino e aí, através desse feminino, que integrar esse feminino, aí sim a gente consegue trabalhar nas relações, né? Posso fazer um pitch do Mulher de Seda? pode, claro. Então, a gente tem um clube Mulher de Seda. Mulher de Seda é um curso que eu tenho maravilhoso, que é Despertar Feminino. E toda terça-feira, às 6:30 da manhã, tem aula ao vivo e online, que fica gravada na plataforma. E aí você pode assistir o ano todo, quando você quiser. Só que o mais legal é que você pode assistir, por exemplo, não consegui participar na terça, mas eu posso tirar dúvida na outra terça. Então, é o ano inteiro, toda terça-feira, às 6:30 da manhã. E tem convidados também, é bem legal, bem show. E também tem o curso da plataforma, quem gosta. Mas, enfim, Uhum. quer dizer o seguinte, esse trabalho que é um chamado para despertar as mulheres, ele vai, através primeiro dessas consciências que a gente falou, né? Que se eu não consigo muitas vezes aceitar quem eu sou, como é que eu vou aceitar o outro? É isso que eu ia falar. Passa pela cura, que é a seguinte, gente. A verdadeira cura está em eu reconhecer a minha essência. Minha mãe e meu pai. Pergunta, por onde eu começo a aceitar os homens? Aceitando seu pai. Se você não. Mais que isso, não é só aceitar o pai, é aceitar a dor da sua mãe em relação a ele. E aí você É aceitar que existe um casal ali independente da circunstância. Se tu não consegue chegar um casal ali e respeitar o que veio depois, né? Não cabe a ti, tu não enxerga mais nada, né, direito. Exatamente. E tem uma coisa que eu digo que assim, não existe ninguém que tenha sido concebido sem amor. Ah, Sheila, mas e o caso de estupro? Ou e casos de aquele. Como é que fala quando tu sai só uma vezinha no carnaval? Nesses casos. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: amor não é sentimento. Amor é muito mais do que isso. Amor genuíno é uma conexão divina. Então, assim, o amor, ele foi estipulado por Deus antes da fundação do mundo. Então, o que acontece? Quando o casal se encontra, ele está cumprindo uma missão, uma obra. E isso é amor. E independente da maneira com que aconteceu. Aí não quer dizer que esse amor humano não tenha dor. Mas a gente tem que aprender a acessar o amor genuíno e divino que os nossos pais trouxeram. Isso é muito fácil de ver em qualquer constelação familiar, vocês enxergam o amor dos seus pais. Qualquer uma. É impossível você não ver. É só você querer ver, desejar ver. Quando você abre seu coração para enxergar, pronto, você cura todas as feridas que têm relação com a dor da mãe e a dor do pai no casamento deles. Porque isso não te diz respeito, o que te diz respeito é a vida, é o ponto máximo de conexão, que é quando a vida é formada. Então, quando você integra aquilo que é essencial de como veio até você, você vai olhar para sua mãe, para o seu pai e ver assim, poxa,
eu tenho os melhores pais do mundo. E aí você para de julgar o pai por tudo que ele fez e passa a reconhecer nele o yang que você precisa, a força do masculino, independente de como ele tenha sido. Lembra que eu e a Lu, a gente nunca vai falar para você só de uma questão prática. A gente está falando para você de algo profundo, que é sistêmico, é inconsciente. Então, lembra que por trás de um homem que talvez tenha te machucado, que eu digo assim, todo pai é um homem imperfeito. Então, o que acontece? O que ele erra é o homem que está errando. Mas o pai, que é o que dá a vida, é uma obra divina. Pai é perfeito. Paternidade não é perfeita. Mas o pai que te deu a vida é perfeito. Entende a diferença disso? Então, quando você entende isso, veja, poxa vida, independente do que o pai tenha feito, eu não conheci meu pai, não sei quem ele é, ou ele foi fraco, ele faliu, ou ele é isso, é aquilo. Independente de que tenha acontecido, o teu pai, ele te deu o que tu tem de melhor, que é a vida. Teu pai é tua mãe. Quando você se reconcilia com essa chama da existência, você passa a respeitar as diferenças. Se não integrar isso aqui dentro de você, você não vai conseguir olhar para um homem sem julgamento, porque você está julgando seu pai ainda. Ou o seu avô, o seu tio, os homens da família. Então, quando a gente aprende a olhar para esses homens com o maior respeito do mundo e honrá-los de verdade, a gente passa a respeitar o masculino. E tu sabe, Lu, que aconteceu uma coisa comigo muito forte. Depois de tantas curas na minha vida, eu atraí para minha vida um homem parecido com o meu pai. E o meu pai é a pessoa mais incrível, respeitosa que eu já vi na vida. É um homem que qualquer mulher queria ter como marido, sabe? Tipo assim, a minha mãe treinou ele muito bem. A minha mãe fala que é mérito dela. Meu pai faz tudo pela minha mãe. Meu pai é incrível com a minha mãe. Meu pai e minha mãe são casados há 46 anos. E são felizes. Uma coisa é estar casado há 46 anos e outra coisa é estar casado há 46 anos felizes, né? Eles até hoje assistem TV de mão dada. Tudo que eles fazem é junto. Eles têm uma coisa muito forte. E eu sempre pensava assim, que eu precisava me curar o suficiente para poder ter alguém na minha vida como meu pai ou com a minha mãe. Porque eu tive essa referência dentro de casa. A minha mãe dizia, eu não entendo por que você teve que sofrer tanto. Você tinha uma referência de amor dentro de casa. Assim, eu falei, não, no meu caso, eu precisava dessa referência para evoluir com alguém, né? Precisava desse espaço para evoluir com alguém muito diferente. Tudo bem, já passou. E aí eu me curei o suficiente para ter alguém que me dê tanto. Que esteja o tempo todo atento. Para mim, uma pessoa quando está atenta é a melhor coisa do mundo. Você fala uma vez, ela está atenta à sua necessidade. Desde uma coisa simples, 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 que é cuidar do teu carro, para não deixar faltar gasolina. Né? Porque mulher às vezes é esquecida, eu sou meio esquecida. Ou, né, trocar óleo, essas coisas. Ou então, que nem uma coisa simples, tá viajando pra... Gente, vou falar uma coisa absurda. É muito simples, mas é que isso é uma coisa que me toca. Se eu falar assim, tô com fome, ele vai achar o melhor restaurante naquele momento. Não vai esperar a necessidade dele. Se ele não tá com fome, não há problema. Eu tô. Eu preciso ir no banheiro, parar no meio da estrada no banheiro, né? Vou achar o melhor lugar para você ir no banheiro. O mais rápido possível. Não preciso pedir 1000 vezes. Para você é a pessoa mais importante. Eu sinto isso, eu me sinto uma rainha. Você é a pessoa mais importante. E esse cuidado, esse zelo, ela até me emociona. Eu me sinto amada por Deus. Entende? Porque quando a gente se cura, a gente entende a respeitar, vale a pena respeitar o outro. Porque a gente passa a ser respeitado na mesma medida. Então é como se Deus empresta o coração de um filho dele para amar essa mulher. E a gente tem que entender que todo homem pode fazer isso. Mas somos nós, mulheres, que precisamos confiar neles. Porque um homem, ele só precisa de confiança para ir para uma batalha. Que batalha mais incrível, maravilhosa que é, se não fazer essa vida da família prosperar. O homem, vocês já assistiram tanto filme de guerra? Sabe aqueles discursos que o líder da guerra faz com um monte de empoderamento, de confiança, confiança? E eles gritam na guerra, né, que eles dão a vida. É disso que o teu homem precisa para ser homem. Ele precisa se sentir tão confiante na vida que ele vai cumprir todos os desafios para guardar você em segurança. Então, o que você precisa fazer é empoderá-lo na sua
grandeza. E não jogar na cara dele toda vez que ele erra. E não trazer ele para fraqueza. Sabe? Porque às vezes ele faz uma coisa que você não gostou e você fica espizinhando, tocando lá naquela ferida que ele fez uma coisa que você não gostou. Ao invés de você respirar fundo e dizer para ele, olha, amor, da próxima vez, o que você acha de fazer de tal jeito? Ao invés de você ficar, puxa vida, não foi capaz disso e aquilo, reclamando, buzinando. Muitas vezes, as grandes responsáveis em trazer os homens à fraqueza são as mulheres que o desempoderam. Que tomam a força deles, deixa que eu faço melhor. Então, assim, ó, eu não consigo falar sem falar de Deus. Tu sabe, né, Lu? Eu não consigo falar porque a minha paixão por Deus é muito grande. O que eu percebo, assim, ó, é um pedido tão grande de Deus pra gente voltar a trazer essa unidade. Eu fico me perguntando, se você estivesse face a face com Jesus agora, como que ele te diria para te cuidar do teu homem? Com desprezo, com julgamento, com crítica ou com amor? Então, Como que seria? Sabe? Porque a espiritualidade, gente, não está numa igreja, está na prática da vida. Tá? Você, na sua comunhão diária com você. Com o seu parceiro, com as diferenças. Então, entenda que o relacionamento conjugal é um treino. É um grande treino divino. Quando você convive com as diferenças com o seu homem, se você convive com as diferenças, você consegue conviver com qualquer diferença na Terra. Porque não existe nada mais distinto do que o homem e a mulher. Se você consegue conviver com essa diferença e aprender com ela, você vai trilhar por caminhos de muito amor na vida. E você vai encontrar pessoas na sua vida que você vai conseguir cada vez mais amar, mesmo quem tu nem conhece. Porque alguma coisa brota em você. Você que é mulher, você nasceu com uma missão na Terra. Ser veículo do amor. E para isso que a gente está aqui. Se a gente não está cumprindo esse papel, esse propósito, a gente não está cumprindo com a missão que nos foi dada. Nós nascemos para ser veículo do amor. Eu costumo dizer que é como se fosse uma simbologia do Espírito Santo. Né? Que o Espírito Santo é quente, é suave, é manso. Então, nós precisamos aprender que se a casa está uma bagunça, se a casa está em desarmonia, acredite, a responsabilidade maior é sua. Mas, Sheila, tu não conhece o meu marido. Deixa eu te falar uma coisa. Eu já fui casada com uma pessoa que é maravilhosa, mas que nós dois despertávamos o pior um do outro. Eu sei o que é uma pessoa gritar com você. Eu sei o que é muitas coisas que vocês nem imaginam. Eu sei o que é ser traída, eu sei tudo isso. Eu tenho uma história bem pesada. Aliás, eu costumo dizer que se do jeito que acabou o meu casamento, eu ainda acredito em casamento, então qualquer pessoa que está aqui na live pode acreditar em casamento. Então, a questão é, eu sei como é os mundos. Eu sei como é o mundo da dor, mas eu aprendi como é o mundo da leveza. E se eu só trago isso e eu trabalho com isso porque Deus me deu os recursos certos, os argumentos certos, os resultados certos, porque eu atingi um resultado na minha vida que eu posso levar outras pessoas a atingir esse resultado. Então, eu sei como é levar um homem para o profundo. Um homem, por exemplo, o Gilmar, foi casado 2 vezes. Teve aqui uns 4 relacionamentos. O cara que podia dizer assim, ah, não, pelo amor de Deus, casar de novo, nunca mais. e aquele negócio, Sheila, de não ter medo de amar de novo, né? Tem uma frase que eu gosto, quem tem medo do amor, como é que é? Tem medo da vida, e quem tem medo da vida está quase morto. Exato. Eu adoro, assim, que as mulheres ficam muito, eu já sofri demais, e aí vou sofrer de novo. Eu fiz um vídeo esses dias sobre isso, de não tem como, a gente tem que viver, né? Viver, vivenciar, e se tiver que quebrar a cara, vai quebrar, vai aprender, vai. Mas não dá para ter medo de amar, né? Não tem como amar sem se entregar de cabeça, não tem como. Enfim, eu acho que é algo importante para ser dito para as solteiras que têm medo aí de se relacionar. Os maiores públicos que nós duas temos, realmente, mulheres e sofreram demais nos relacionamentos, né? E assim, ó, eu quero que vocês, todas as mulheres que já sofreram em relacionamento, sejam muito bem-vindas no coração, porque assim, nós também já sofremos. Já sofreu, Lu? O que acontece? A gente sofre.
Só que a gente não pode desistir do quê? Daquilo que é mais precioso, é a vida. E a vida só existe com amor. Então, o que a Lu tá falando é muito sério. Só que, é claro, se você acredita que você vai sofrer, você vai estar certo, você vai sofrer. Porque você já tá indo com essa vibração. Vou me ferrar. Então, eu vou me ferrar de uma vez. Não. Se cura. Vai colocar ordem nos seus relacionamentos anteriores, vai curar teu relacionamento com a tua mãe, com o teu pai, e no meio do... Vai ver, uma coisa que eu falo muito, né, Sheila, é de ver o processo. As pessoas querem, tá? As solteiras, né? Querem lá o resultado final, quero ter o marido. Mas aí ela pega e vai descartando todo mundo, porque não é, não sei o que, não sei o que, mas não vive o aprendizado que aquela pessoa veio te trazer. Aí não vive o aprendizado que o outro, porque tá descartando, porque não quer sofrer, porque quer acertar já, né, de primeira. De primeira não, mas tipo, quer acertar logo em vez de viver o processo, né? Então, eu bato muito nessa tecla do viver as experiências, em vez de ir descartando, mas o que eu tenho para aprender aqui? Né? Que nem essa pessoa que eu falei que eu tive que fazer um movimento porque ele não queria ser invasivo, enfim. Meu Deus, quanta coisa eu aprendi na minha postura do masculino de respeitar porque ele não veio de, enfim, várias coisas que foram aprendi demais assim. Então, né, se eu simplesmente ignorar, como é que eu vou treinar isso com a pessoa certa lá no final, né? Não tem como E eu nem tá tudo é uma regra absoluta. Às vezes você já conhece uma pessoa de muito tempo e você sabe que tem chance de isso dar muito certo. E a pessoa nem imagina que você pode estar interessado. E de repente, como é que você faz para poder se colocar? Então, percebe como não é uma regra? A mulher nunca pode chegar ou nunca pode se expor. Quem disse? Às vezes você tem maturidade suficiente para poder se arriscar com quem você já conhece. Você pode fazer isso. O que a gente está querendo sugerir a vocês é que você se mantenha no feminino, mas não quer dizer que você não vai usar o masculino para determinadas coisas. Às vezes é necessário usar o masculino para determinadas coisas. Foi muito interessante porque eu tive que contradizer uma coisa que eu falo e fazer outra coisa, mas que na verdade não estava errado. Mas aí Claro que para não mostrar sabe. a teoria prática, né? A pessoa acha muito que é uma regra, tem que ser assim, tem que pagar a conta, tem que não sei o que, tem que não sei o que. E aí eu tenho que fazer um movimento que eu falo para não fazer e tipo assim, e o quanto, tipo, né, os tapas na cara, o quanto eu eu mesmo me policiei e tentei, tipo, tá, mas não tô desconfortável. Eu tô desconfortável porque eu falo, mas eu não tô desconfortável fazendo. Entende? Então, tipo assim, aprender toda essa dinâmica, ver acontecer. Enfim, não pode se julgar, né? Seja, exato. E tem que não é, né? Eu tenho que falar tal coisa para minha mãe para me desligar dela, né? Tem muita gente na regra, mas eu posso dizer isso para minha mãe, eu posso dizer isso para meu pai, eu tenho que fazer assim. Não, gente, é mais uma postura interna, né? Eu posso fazer o que eu quiser do meu lugar. E eu fiz do meu lugar do feminino. Mas, enfim, mas aí fica aquela, tô fazendo certo, não tô fazendo certo. E se eu pular isso, eu não aprendo vivenciando o processo, né? mas olha só, Lu, uma postura do feminino que tu acabou de mostrar é o aprendizado. A mulher que ela está no feminino, ela está sempre buscando uma experiência para aprender, para refletir sobre, né? Então, quando você reflete sobre você está se percebendo, se testando. Isso é um jeito maravilhoso de exercitar o feminino. E assim, a contemplação, por exemplo, tu tomou a iniciativa de uma coisa, mas contemplar o resultado da iniciativa que tu quer ver um exemplo? Você fez uma pergunta para a pessoa, só que ela vai começar a responder. Você vai contemplar isso do lugar do feminino. Entendeu? Quando você contempla, já é outra postura. Então a gente vai dançando. Então, mulheres femininas não são mulheres fracas, né? Que se calam, que deixam tudo. Aliás, eu acho que um dos maiores encantos que o Gilmar tem por mim não é o fato de ser toda docinha, é o fato de eu ser uma mulher que conquista as coisas que quer, mas que é gentil, que é amorosa. Eu pergunto para ele de vez em quando o que você gosta em mim, para poder reforçar isso em mim, né? Então não tem macete e jeito certo. Você tem que. Gente, é o seguinte: tem uma coisa importantíssima que é assim. Se eu estou disponível para cuidar de mim, me curar, eu estou disponível para experienciar algo profundo com quem? Comigo. Se eu estou disponível para viver algo profundo comigo, eu passo a ficar disponível para permitir que os outros me acessem. E esse outro que você quer que te acesse é o teu homem.
Então ele só vai te acessar se você se acessa. Mas se você é um mistério para si mesmo, se você nem conhece campo para desbravar, você vai ficar com medo. O que esse cara vai encontrar aqui que eu não sei? Então você vai ficar com medo, não vai entregar tudo. Agora, se você já se conhece, tá tudo bem, porque a tua vulnerabilidade também você vai poder apresentar. E ele vai amar você por isso, por você ser verdadeira. Quem se conhece tem muito mais chance de ser encontrada por um homem maravilhoso. Então eu sempre vou bater nessa tecla. Se conheça, se cure, se trate, se trabalhe, faça curso, se desenvolva. Não pare. Existe uma temática aqui em casa que assim, 30% da renda é desenvolvimento pessoal. Você tem que colocar na cabeça que você tem que se desenvolver sempre. Ah, Sheila, mas eu tenho que me curar para achar um homem? Pelo amor de Deus, não faça isso. Tem gente que acha que tem que primeiro se curar para depois achar um homem, né, Lu? Não! Você tem que se curar e achar um homem no caminho. É no processo, não sabe o que parece? Parece que você, quando achar um homem, é o resultado que tu tá curada. Não é assim. Entendeu? Ah, agora eu achei um homem, tô curada. Aí você para de se desenvolver. Você tem que, ao longo do caminho, se desenvolvendo. Nunca parar, nunca parar. Você vai estar com 90 anos de idade, vai estar se conhecendo, vai estar se desenvolvendo, vai conectando o seu eu com o seu homem, seu eu com sua família, com seus pais, né, que vieram antes de você, seu eu com Deus. Você vai estar o tempo todo nesse processo, não pode parar. Então, não ache que você tem que estar pronta. Tem muita gente que faz autodesenvolvimento que acha que, não estou pronta em ter um relacionamento. Mentira. Você está pronta sim. Você tá só com medo. Aí você fica contando essa história para você, né? Mentindo para si mesma. Não é que eu não tô pronta para o relacionamento. Não tem isso. Nós somos criados para ter relacionamento. Então você está pronta, você só está com medo. Boa, boa. Ai, Sheila, então tá, né? Adorei. Era bem isso. Mais alguma E coisa de mim? só deixa eu já falar aqui. Isa, obrigada, querida. Que eu tô com um desafio aberto também, o desafio da da catarse amorosa, que eu já só vou explicar rapidinho como é que funciona, que são 10 dias no grupo do WhatsApp, onde eu mando tarefas para a gente identificar crenças e raízes para olhar, né, para crenças de relacionamento. Então, cada dia vai para um dia, né, perguntas mais relacionadas à infância, um dia mais para relacionamento atual, um dia para pai e mãe. A gente faz a roda ali também, não da vida, né? A roda dos pilares de um relacionamento. São 10 dias para ir trazendo clareza e consciência para identificar ações práticas para fazer um pouco diferente aí e ver quais as crenças, né? Cada um bate num exercício diferente aí, para ver o que dá para fazer aí na prática para mudar um pouquinho as crenças em relação a esses pilares, ser um pouco melhor, né? O foco do desafio é a gente, né? Muita gente sai de lá falando o quanto tinha se esquecido. Isso é o mais interessante, né? O quanto as mulheres se isolam de si mesmo pelo outro. E o foco do desafio lá é tu. Então, independente se tá namorando, tá solteira, tá casada, tem gente que sai de lá querendo separar, tem gente que sai de lá amando ainda mais o marido. Cada um vai olhar, né, para onde dói aí e refletir um pouquinho em coisas que estão deixando de lado aí porque talvez doa, né? E aí a gente tá com a inscrição aberta, mas começa dia 10, tá? Então o link tá lá na bio para quem quiser se inscrever. É um grupo de WhatsApp de 10 dias de tarefas. Legal, eu gostei dessas tarefas. E quero convidar quem não me segue ainda a me seguir lá no Instagram, legal, tá? E aí também nós estamos juntas aí, juntas somos mais leves, eu costumo dizer, né? Juntas somos mais leves para poder despertar esse feminino e ajudar as pessoas. E aí vão conhecendo, ó, que linda. Ó, que a Ná falou que a catarse amorosa foi um divisor de águas para mim, fiz no ano passado, recomendo quem não fez. Legal, show. Uhum. Alguém tem pergunta aí, gente, que a Sheila, ela é daquelas que não tem pressa. Eu também não tô com pressa. Eu quero mudar isso aqui que tá me incomodando. Sheila, só vamos falar uma pergunta que alguém mandou aqui, que também já tinha me perguntado numa caixinha. Homens que têm mais a tendência lá, os filhinhos da mamãe, que não fazem tanta coisa, que não são proativos.
e as mulheres que são muito ativas. Como faz essa liga? Assim, na verdade, assim, o casal, ele tem o seu contrato, né? Você quer o contrato, o acordo de como ele vai funcionar. Se esse contrato estiver leve para os dois, tudo bem, né? Mas, assim, o que que eu, na minha experiência de quase 20 anos aí atendendo casais, vejo? Que geralmente, quando o homem é muito afeminado, no sentido de, né, que é o filhinho da mamãe, que tem tudo pronto, quando ele atrai uma mulher muito masculinizada, é muito pesado para a mulher e muito leve para ele. E passa a desequilibrar a balança demais. Geralmente ela se torna provedora também do lar, tudo começa a desequilibrar e chega uma hora que a batata esquenta e que ela vai jogar na cara dele, que ela fica irritadíssima, que não é isso que ela queria, e aí acaba que dá a briga. Então, a orientação que eu dou para quem está nesse processo, se conhecendo agora e tal, primeiro, não tem ninguém que não se transforme, mas você não precisa esperar uma pessoa se transformar para estar com ela. Os filhinhos da mamãe, eles estão. É bem bonito de ver, tá? Como eu tô aí nesse processo de cura há muitos anos, os filhinhos da mamãe estão começando a despertar para se curar. Tá? Porque eles estão sofrendo com isso. Eles se sentem fracos. Eles querem a liberdade que a mãe não deu. Então, a melhor forma de você lidar com o filhinho da mamãe, se você é mulher, é empoderar ele para ir para o pai dele. Então, é assim, como assim, Sheila? Isso é uma postura sistêmica. Você vai olhar para dentro dele e vai se conectar através dele, dos olhos dele, com o pai dele dentro dele. Então, você vai. Imagina que a Lua aqui é um homem. Eu vou olhar para a Lu e vou imaginar o pai dele. Eu posso olhar para aquela flor que tem lá vermelha e imaginar lá a força do pai dela vindo, ó, para ela, e eu vou acessar isso. Então, é isso que você vai fazer. Você olha para o seu homem, você vai olhar nos olhos, você vai acessar a força do pai dele dentro dele. Ai, Sheila, mas o pai dele foi um fracassado, isso e aquilo, e blá, blá, blá. Vem sempre aquelas coisinhas ditas. Não interessa, o pai dele deu a vida para ele. É o masculino, vem através do homem, vem através da força do pai. Então, você vai olhar para a postura sistêmica, né? Não é prático isso. Então, você vai reconhecendo que ele tem dentro dele essa força. Quando isso começa a acontecer, você também vai olhar para a sogra, para a mãe dele. Você vê como ele é grande, você vê como ele é forte, como ele dá conta. Aí, o grande segredo é o seguinte: mulherada, você tem que parar de resolver os problemas para ele. Esse é o grande nó do relacionamento, que é assim: tem um problema, a mulher resolve. Se você resolve, você Eu recebi a caixinha. Como ajudar meu marido a não se ferrar com os BO dele? Eu falei, deixando ele se ferrar com os BO dele? Tem outro jeito. senão você é uma mãe protetora, sabe? Então não tem o que fazer. Ele tem que seguir as coisas dele e ele tem que resolver os próprios problemas. Sheila, mas eu não posso fazer nada. Às vezes você pode dar uma sugestão, mas não pôr a mão na massa em hipótese alguma. Ele tem que arcar com as consequências daquilo que ele faz, tá? E, e uma dica assim, né? Tipo, o cara, onde é que a gente vai? Escolhe. Dá uma sugestão e deixa ele escolher, né? Dá duas sugestões que tu gosta, vai deixando ele tomar algumas decisões, se ele não tem tanta proatividade, né? Entrando em acordo, não tomar a decisão de tudo, né? Perguntando o que, que ele acha dessa ou dessa opção. Enfim, na prática vai ter que. Eu vou jogar uma bomba aquilo. Ah, Você vai sabe, lá. então, mulheres, que todo homem tem a tendência a se acomodar? Todo homem pode se acomodar. É as grandes zonas de. Nós também, mulheres. Mas a gente é um pouquinho mais. Um pouquinho diferente. Ele tem mais tendência a se acomodar do que a gente, muitas vezes. Então, toda vez que você resolve problema para o teu homem, você está tornando ele fraco. Então, Sheila, mas o meu homem é muito viril. Se você ficar resolvendo problema para ele, ele sendo viril, ele vai enfraquecer e vai perder a virilidade dele. Até lá nos exames vai baixar a testosterona, né, Sheila? Exatamente. Depois não sabe por quê. Exatamente. Então, se você está muito produtiva na vida e ele está pouco produtivo, isso já mostra que existe uma descompensação. E aí, ele vai, para te agradar,
assumindo a polaridade feminina. Para você assumir a masculina. Gente, você tem que entender que o casal é uma unidade. Então, é natural que uma hora, se a mulher ela desperta o masculino, ele vai despertar o feminino, para poder os dois sobreviverem. Senão eles não sobrevivem. Então, se você começar a despertar o seu feminino, quem é que vai assumir o masculino? É o seu marido. Porque é natural isso. Você vai soltando ali o controle, o excesso, o poder, o controle, o comando, e aí você deixa ele assumir. Quando você vai, aí você vai arcar com as consequências. Algumas coisas vão dar errado, não vai sair do teu jeito, mas lembra, respeitar as diferenças, respeitar o tempo. Você vai soltar o controle. Soltando o controle, ele vai começar a assumir a liderança. E aí ele volta à virilidade dele. O que eu quero falar é o seguinte, eu falei que a bomba. A bomba é que muitas vezes a gente mata a virilidade dos homens. Justamente porque a gente se acha poderosa demais e resolve o problema. Ótimo, resolve o problema da sua vida, mas não do dele. Acho que é isso. Teve uma, mas o meu namorado não mora com a mãe dele. Agora eu tô morando lá também, quero que ele saia e a gente não sai. Você olha, tu já sabia o tamanho da mala quando ficou com ele, que ele já morava lá, né? Tem que ver se tu quer continuar carregando essa mala. Mas, né, normalmente lá no início já dá para perceber muita coisa. A gente insiste querendo o quê? Mudar o homem, né? Ai, não, eu vou mudar ele, e aí não sei o quê. E aí depois não muda e se frustra. é a maior frustração, a maior frustração. É. Gente, namorar é justamente uma fase de teste. Eu sempre pergunto para pessoas que me perguntam no direct, eu pergunto, tá namorando ou é casada? Não, namorando. Então, reveja se é isso que você quer. Porque é um teste, né? É o... Como é que fala? É o test drive, na véspera de casamento. Agora, Como é que é? É o... Quando tu contrata alguém para empresa? lembrando aqui, ó, que a gente vai ter um Mulher de Seda presencial, Lu, lá em Rio do Sul, dia 14 de maio. Vai ser presencial o dia todo, maravilhoso. A gente arranca com a mão, assim, as dores. Tudo presencial. Show. Imagina. Mas, Lu, eu tenho que botar minhas crianças para dormir. Sim, eu ia finalizar aqui. Sheila, obrigada, tá? Em breve a gente se encontra aqui de novo. Te agradeço muito aí aceitar o convite nesse assunto que é, mais uma vez, né? As lives profundas aqui, quando a Sheila tá aqui, não tem erro, a gente vai lá no fundo da alma. E queria te agradecer, tá? Que a gente vai se falando aí. Só um pouquinho, tem uma coisa aqui que eu não posso deixar passar. Ela falou aqui, ó, a Roma falou assim, ó. Ai, meu Deus. Lê aí. É que agora eu não consigo baixar. Quando tem teste, um mês foi morar junto. Olha só, tu tá morando junto, ok? Gente, escuta o que eu falar, olha bem no olho pra vocês, ó. Morar junto não é casamento. Tá? É namoro ainda. Bert Hellinger diz que quando você casa, o casamento é uma passagem para maturidade, onde você deixa a sua juventude e você se une a outra pessoa. Você vai para uma vida madura. Então, casamento é sim assinar o papel, tá? Sinto dizer. Doa do quem doer. Um movimento simbólico, né? Tem que assinar, você tem que ter um compromisso. É a maturidade isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você compra uma casa ou compra um carro, você não tem que passar uma escritura? Não é? Ou você fica morando uma vida inteira lá para poder dizer que é seu, não é? Não é uma escritura? Por que casar é tão difícil? Assinar um papel é tão difícil. Então, o que acontece? Vocês estão testando ainda, tentando descobrir, será que é a pessoa certa? Há 6 anos morando junto, tentando descobrir se é a pessoa certa. Por isso que não casaram ainda. A hora que vocês casarem, aí vocês estão com um compromisso real. Beleza? Quanto mais fortalece, quanto mais difícil de sair, mais forte está o vínculo, né? Só morar junto é mais fácil. Agora, quando tu assina, é mais difícil de sair. Então, o vínculo está cada vez mais fortalecido ali. Quando tem filho, fortalece ainda mais. E vai. Enfim, então tá, Sheila. Olha aqui, meu Deus, Kátia Zanotto. Não vem com essa. Casar de papel passado ou morar na mesma casa nunca mais. Vai que tu encontra um amor maravilhoso. Aí tu muda teu discurso. A questão não é o que você decidiu fazer, é que você não encontrou a pessoa para mudar a sua decisão. Então, o Gilmar falava a mesma coisa, que não queria mais casar. Encontrou Sheilinha aqui, ó.
Mudou tudo. Ó, Kátia, vem pro desafio aqui da catarse amorosa, ó. Tá com inscrição aberta aí. Olhar essas crenças aí. Beijo pra vocês. Então tá, Sheila. Obrigada. Beijo, gente. Boa noite aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, lindona. Tchau pra todo mundo.